Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material que, olha, à primeira vista parece um manual de cuidado dentro de comunidades de fé, mas que na verdade propõe uma pequena revolução. Totalmente. A provocação central é: e se o modelo atual, que é muito focado em eventos, em palestras, estivesse sem querer piorando um problema que a gente já conhece, que é a solidão dentro da multidão? É uma pergunta e tanto, né? Porque a tese que a gente vai explorar aqui é que talvez a solução não esteja em programas mais eficientes, mas em resgatar uma dinâmica que se perdeu. Exato. A fonte que a gente tem em mãos argumenta que Deus não só salva pessoas, mas convida todo mundo a ser instrumento de transformação na vida dos outros. E aí a gente vai investigar por que um modelo de especialistas pode estar atrofiando essa capacidade. Isso. E o texto já começa com uma expressão que me pegou de cara. Capacidade redentiva relacional. É um termo denso, né? Super denso. Mas colocando em bom português seria tipo a habilidade das pessoas comuns no dia a dia de realmente ajudarem umas às outras a mudar, a sarar, em vez de só ouvir um sermão sobre isso. É por aí. É exatamente por aí. E o diagnóstico que vem junto é brutal. Ele diz que, ao perder essa capacidade, o resultado são pessoas que adoecem sozinhas, que sofrem em silêncio, mesmo estando fisicamente cercadas por uma comunidade. Nossa! É um paradoxo que dá o tom de toda a nossa conversa. Certo, vamos começar a desempacotar isso. A primeira grande ideia que o material apresenta é o que ele chama de terceirização espiritual. Que é um nome ótimo. É fascinante porque ecoa um padrão que a gente vê em tudo hoje, né? A gente terceiriza a comida com delivery, o exercício com personal trainer. A pergunta é: será que a gente fez o mesmo com a nossa vida interior, esperando que um profissional da fé resolva tudo? Nossa, essa analogia é perfeita. E o texto descreve a consequência disso com uma metáfora muito forte que vem da carta de Paulo aos Efésios, a de um corpo que se atrofia. Ah, sim. A ideia é que um corpo só se desenvolve, só amadurece, quando cada membro está trabalhando junto, sabe? Certo. Quando a gente delega a função do cuidado para um pequeno grupo de especialistas, o pastor, o líder, o conselheiro, o resto do corpo para de exercitar uns músculos espirituais que são, assim, essenciais. E o músculo que não se usa? Atrofia. O resultado, como você disse, são igrejas e grupos cheios, mas com membros individualmente frágeis. Desconectados. Espera aí, então a proposta aqui para combater essa atrofia não é só um pequeno ajuste. O princípio que o manual coloca na mesa vira a lógica de cabeça para baixo. Ele diz: pessoas necessitadas de graça ajudando outras pessoas necessitadas de graça. Isso muda tudo! A qualificação para cuidar não é a perfeição, mas a própria consciência da imperfeição. Muda completamente o jogo. Porque esse princípio, se for levado a sério, ele demole duas figuras muito comuns nesses ambientes, né? Quais seriam? A do supercrente. Aquela pessoa que projeta uma imagem de que está sempre tudo bem, que não tem lutas. Sei bem como é. E a do líder inalcançável, que fica num pedestal como se não enfrentasse as mesmas dificuldades. A proposta é que ninguém cuida a partir de uma posição de superioridade. Como se fosse o salvador da pátria. Exato, pelo contrário. Todos cuidam de um lugar de humildade, debaixo da cruz, reconhecendo que precisam da mesma graça que estão tentando oferecer. Mas isso também me parece um pouco perigoso. Essa vulnerabilidade toda pode virar uma espécie de performance, uma competição de quem é mais quebrado. O material alerta para esse risco. Sim, e esse é um ponto crucial. O texto não propõe uma vulnerabilidade performática. Humildade aqui não é se exibir como o mais pecador da sala. Entendi. É reconhecer que a única coisa que nos qualifica para apontar o caminho da graça para alguém é o fato de que nós mesmos dependemos desesperadamente dessa mesma graça todo dia. É uma humildade que gera conexão, sabe? Não competição. É o que permite que o cuidado seja real. Ok, a base teórica é poderosa. Mas como é que isso funciona na prática, no chão de igreja? É aqui que a coisa fica interessante, porque o material nos dá 5 cenários do mundo real. Sim. O primeiro é o de um membro que luta com um pecado recorrente, algo como pornografia, fofoca ou explosões de raiva. A abordagem comum, e errada segundo o texto, é só dizer: pare com isso.
ou se esforce mais. Exato. E essa abordagem falha porque só lida com o sintoma, não com a doença. A proposta aqui é muito mais profunda. É usar essa luta como uma janela para o coração da pessoa. Uma janela para o coração. Isso. Em vez de só focar no comportamento, é fazer perguntas que investigam os desejos por trás dele. Perguntas como: o que você está realmente buscando quando corre para isso? É alívio, é controle, aceitação. Ah, entendi. E a pergunta de ouro é: o que você está amando mais do que a Deus nesse momento, a ponto de te levar a agir assim? Essa pergunta sobre o que a pessoa ama mais é o pulo do gato, então. É o centro de tudo. Porque o argumento é que o pecado raramente é um ato de pura rebeldia lógica. Quase sempre é uma busca por algo bom, segurança, prazer, valor, só que no lugar errado. É uma adoração equivocada. Perfeito. É uma adoração equivocada. O trabalho de quem cuida, então, não é ser um policial do comportamento, mas um parceiro de investigação do coração, ajudando a pessoa a enxergar o que ela realmente está adorando e onde ela pode encontrar aquilo que busca de forma verdadeira, de uma forma que traz vida e não morte. Isso faz todo sentido para uma luta que é interna, um pecado pessoal. Mas e quando a dor vem de fora? Quando a pessoa não é a agente, mas a vítima? Sim. Alguém que sofreu um abuso, uma traição ou que está num luto profundo. A abordagem de investigar o coração ainda se aplica da mesma forma? A pergunta é ótima. E a resposta é: a abordagem muda drasticamente. Nesse cenário, o erro fatal é o que o texto chama de espiritualizar a dor com clichês. Tipo, você precisa ter mais fé. Exato. Ou Deus tem um propósito. Isso é cruel. O papel do instrumento de cuidado aqui não é ser um teólogo de poltrona, mas é o que o manual chama de encarnar o sofrimento. Encarnar o sofrimento é uma expressão muito forte. É fortíssima. Significa entrar na dor com a pessoa, validar o que ela está sentindo, sem julgamento. Significa chorar junto, ficar em silêncio junto. Entendi. E só depois, muito depois, talvez, ajudar gentilmente essa pessoa a sofrer diante de Deus, em vez de se afastar dele na dor. É criar um espaço seguro onde a raiva, a dúvida e a fé possam coexistir, sem que uma precise anular a outra. Isso é muito profundo. Lembro de uma vez que um amigo perdeu um filho e minha primeira reação estúpida foi tentar explicar a soberania de Deus. O que ele precisava era de um abraço e de alguém que dissesse: isso é horrível e eu tô aqui. Levei anos para aprender essa lição. Nossa. E isso me leva a pensar na terceira situação que talvez seja a mais comum de todas: conflitos. Ah, sim. Fofocas, panelinhas, mágoas entre pessoas da comunidade. A tendência natural é querer apaziguar, colocar panos quentes, buscar uma paz superficial para evitar o desconforto. Mas a proposta aqui é diferente, né? Completamente diferente. A proposta é tratar o conflito não como um acidente a ser evitado, mas como uma oportunidade de discipulado, uma oportunidade inevitável. Certo. E se a gente conectar com os pontos anteriores, o conflito é um campo de diagnóstico espetacular para o coração. Ele revela o que o manual chama de reinos concorrentes. Reinos concorrentes. Ou seja, o meu desejo por controle batendo de frente com o seu, o meu orgulho ferido contra a sua necessidade de reconhecimento. A tarefa de quem ajuda a mediar não é ser um juiz para decidir quem está certo, mas ajudar cada um a olhar para dentro e se perguntar: o que eu estou exigindo aqui como se fosse um direito meu? O que eu estou amando mais do que a paz e a unidade? Então o conflito vira uma aula prática sobre os nossos ídolos. Exatamente. Ele deixa de ser um problema a ser abafado e se torna uma aula prática. Ok. Então vimos o pecado interno, a dor externa e o conflito relacional. As duas últimas situações parecem ser dois lados da mesma moeda da vida a longo prazo na comunidade, né? A primeira é o crente antigo, mas estagnado. Sim, é aquela pessoa que está lá há 20 anos, sabe todo o jargão, mas a vida não muda. É, a pessoa que aprendeu a jogar o jogo. Isso. O erro comum é simplesmente ignorar, tratar como se fosse normal ou até uma maturidade silenciosa.
O que o texto propõe é confrontar essa estagnação com muito amor, mas com firmeza. É ter a coragem de perguntar, então. É ter a coragem de perguntar: amigo, onde foi que você parou de lutar? Onde você se acomodou? E a partir daí criar um plano de ação, trazer responsabilidade, caminhar junto. A fonte aqui define maturidade de um jeito interessante. Como? Não é a ausência de problemas, mas a capacidade de responder a eles de forma bíblica e honesta. A estagnação é, no fundo, a recusa em responder. E o outro lado dessa moeda é o próprio líder. O pastor, o presbítero, a liderança que está exausta, talvez cínica, em crise de fé ou em burnout. Sim. Aqui a tentação da comunidade é ou cobrar ainda mais ou simplesmente ignorar os sinais. E a abordagem para o líder é talvez a mais contraintuitiva de todas. O foco muda completamente. O cuidado começa por lembrar a essa pessoa da sua identidade primária. Ela é filha amada antes de ser um instrumento de trabalho. Entendi. A investigação do coração aqui é: onde você está tentando ser o salvador carregando um peso que não é seu? Onde você perdeu a alegria do evangelho na sua própria vida, transformando tudo em performance? É uma pergunta forte. E o material deixa um alerta que deveria ecoar em toda a comunidade. Um instrumento quebrado machuca as pessoas. Portanto, a lógica do reino é que Deus precisa tratar o cuidador antes de usá-lo para cuidar dos outros. É uma pausa para reparo, não para descarte. Certo. A teoria é incrível. Os exemplos são muito práticos. Mas a grande questão que fica é: como é que uma comunidade transforma tudo isso em cultura? Como sair de ideias bonitas para uma realidade vivida? O manual dá alguma pista? Iniciado. Treinar as pessoas para cuidar. Certo. E isso vai muito além de só ensinar teologia. É treinar habilidades práticas, como ouvir sem interromper, como fazer perguntas que abrem o coração em vez de fechá-lo, como confrontar em amor e, talvez o mais importante, como acompanhar a pessoa no processo. Não só dar um conselho e sumir, sabe? O segundo pilar, imagino, tem a ver com o ambiente. Exatamente. Criar ambientes seguros. Isso significa, na prática, construir uma cultura onde a confissão de uma fraqueza não vira fofoca do corredor. Onde não vira escândalo. Isso. Onde o pecado de alguém é tratado com seriedade e graça, mas não se torna a identidade permanente daquela pessoa. É um lugar onde se pode ser honesto sem medo de ser executado. E o terceiro pilar amarra tudo, imagino. Amarra tudo. É a ideia de aplicar responsabilidade com graça. Ninguém fica solto, à deriva em suas lutas, mas ao mesmo tempo, ninguém é esmagado pelo peso da sua falha. É um equilíbrio delicado, né? Sim. A comunidade diz: eu me importo demais com você para te deixar nesse buraco. Mas também diz: e eu vou ficar aqui com você enquanto você sai dele, no seu ritmo, com a ajuda de Deus. É a verdade e o amor dançando juntos. Mas mesmo com tudo isso, o texto termina com um alerta bem sério, né? Essa cultura toda de cuidado mútuo não pode virar uma licença para invasão, para uma curiosidade espiritual, ou um controle disfarçado de cuidado. Como manter esse equilíbrio? Esse é o ponto de equilíbrio fundamental, a corda bamba sobre a qual todo esse modelo se sustenta. O material é muito enfático. Os instrumentos do Redentor servem, eles não dominam. Certo. Eles apontam para o Espírito Santo, mas não tentam tomar o lugar dele. A responsabilidade é mútua, sim, mas o respeito pela jornada individual e pela soberania de Deus no processo é inegociável. É um chamado para ser, como diz o texto, um jardineiro assistente. Jardineiro assistente, gostei. Que rega, aduba e cuida, mas que sabe que não é o dono do jardim e não pode forçar o crescimento. Então, se a gente fosse resumir a grande virada que este material propõe, seria sair de um cristianismo de informação para um de formação. Perfeito. Deixar de ser uma comunidade que apenas consome sermões corretos para se tornar uma que pratica o cuidado relacional de forma genuína e humilde. É isso. A declaração final do texto é poderosa nesse sentido. Diz que Deus não está procurando por especialistas impecáveis, com diplomas de aconselhamento e todas as respostas na ponta da língua. Não é sobre performance. Não é.
Ele procura por instrumentos disponíveis, quebrantados e obedientes. É uma mudança radical de foco do nosso desempenho e da nossa capacidade para nossa disponibilidade e dependência dele. Ao refletir sobre toda essa nossa conversa, ficou uma questão para a gente levar. Se esse modelo todo desafia a ideia de que o cuidado é uma tarefa para especialistas, ele também nos desafia no nível mais pessoal. A pergunta que fica martelando é: em quais áreas das nossas relações com amigos, família, na comunidade, talvez a gente esteja tentando agir como salva-vidas? Poxa, Tentando consertar as pessoas, quando na verdade fomos chamados apenas para ser instrumentos quebrados que simplesmente apontam para o único e verdadeiro Redentor.